Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e você está no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero estar comentando por que você, para falar de crítica textual, precisa saber grego. Por que é necessário saber a língua grega para poder falar de crítica textual? Vamos começar por partes. Por quê? Tem um livro chamado Explicação de Textos Difíceis da Bíblia, que foi o livro que me trouxe até aqui. De Pedro Apolinário, autor Pedro Apolinário. Quem quiser esse livro é só entrar no Google e digitar Pedro Apolinário, explicação textos difíceis, ou você vai direto no Internet Archive e digita Pedro Apolinário. Lá vai ter 5 livros do Pedro Apolinário para você baixar. Uma gramática, um livro sobre crítica textual, 2 livros sobre Bíblia e a dissertação de mestrado dele, As Pretensiosas Testemunhas de Jeová. E nesse livro, As Explicações de Textos Difíceis, ele fala o seguinte: aquele que quer falar de Bíblia, mas não estuda a Bíblia nas suas línguas originais, ele sempre vai depender, ele sempre vai ter uma informação de segunda mão, ele sempre vai depender de outra pessoa. O que acontece? A gente sempre precisa, e aí agora paro essa linha de argumentação dele, mas dentro dela ainda eu sigo. A gente sempre vai depender de outras pessoas. Sempre. Você vai estudar grego, você depende do editor que editou o texto grego, você depende do cara que desenvolveu o dicionário de grego, você depende do cara que desenvolveu a gramática. Até você ter conhecimento suficiente para poder fazer o seu próprio julgamento. Mas você sempre vai depender. Agora, quando você não conhece a língua original, você depende mais ainda de outras pessoas. Não é à toa que muitos vêm perguntar coisas relacionadas ao grego para mim. Por quê? Porque eles dependem de alguém que sabe grego. Tá entendendo? Então, uma pessoa que não estuda grego, ela se torna dependente. E o que isso importa? Ela se torna dependente para analisar traduções. Depende de outras pessoas, depende de outros comentaristas. Ela não confere com os próprios olhos. Ela não tem a capacidade de conferir o texto na sua língua original. Então ela depende de outras pessoas. Assim que, como muitas questões de hebraico eu dependo de outras pessoas, no grego ou no hebraico, as pessoas vêm até mim questionando, falando: olha, Adolfo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e não sei o que, pá, pá, pá. Então uma pessoa que ela não conhece o grego e ela vai falar de crítica textual, ela simplesmente ela depende do que os outros estão falando sobre o assunto. Então ela sempre vai ter informações de segunda mão, ela nunca vai poder falar. Outra coisa, crítica textual, ela é a ciência que trabalha com a reconstrução do texto. Então, você está falando de crítica textual do Novo Testamento, você está falando de comparação de manuscritos. Como é que você vai falar de comparação de manuscritos se você não pode compará-los? Não, vamos lá. Vou ser bem simples. Você vai pegar um terminário majoritário, esse aqui que eu tenho. Você vai abrir ele. Aí você vai olhar no aparato crítico que você tem variantes textuais. Tá, a variante textual que está aqui, o que está no texto aqui você tem a tradução. Mas e o que está no aparato crítico que você não sabe a tradução? Para que serve? Para que serve? Não serve para nada. Então, uma pessoa que ela não sabe grego e ela vai falar de crítica textual, ela se torna incapaz de poder analisar o aparato crítico, que é o norte para você trabalhar a reconstrução textual. Então, já o aparato crítico de uma pessoa que não sabe grego, ela já se torna inviável. Né? Quantas e quantas vezes eu encontrei palavras, né, amigos meus que analisam variantes textuais também, vêm me perguntar de palavras que estão no aparato crítico, mas elas não estão no texto. Ou elas estão numa conjugação diferente e tal. Entende? Então, você vai falar do texto grego, você vai falar da reconstrução do texto grego e não domina o grego, no mínimo absurdo isso, né? É no mínimo absurdo. E aquilo. Ah, mas o cara não precisa saber grego para falar, para ter um posicionamento sobre crítica textual. Pode até ser. Só que se a pessoa se remete a falar do assunto, ela tem que conhecer o grego. Ela tem que conhecer. Porque se ela não conhecer, ela jamais vai poder chegar e falar com propriedade. Quer ver um exemplo?
Por exemplo, no aparato crítico, fala bastante do Codex Vaticano e do Sinaítico. Principalmente desse aqui. Esse aqui fala bastante do Sinaítico e Vaticano. Na verdade, ele é um aparato crítico mais simplificado. Eu tenho um curso sobre o Novo Testamento Linear Majoritário. Tem pessoas que têm dificuldade de usar. Se você tiver interesse, eu tenho um curso rápido sobre o assunto. Tem essa aqui, a quinta edição revisada, que ela também fala bastante no aparato crítico. No aparato crítico dela, que é bem interessante. Bem simples de usar. Tá? Então, o aparato crítico ele serve de norte. Então, veja, uma pessoa que não domina o grego, ela vai falar de crítica textual e ela não domina o grego, ela não consegue nem conferir um aparato crítico de um Novo Testamento grego. Só que o aparato crítico ele é apenas um norte. Ele é apenas um norte para a sua pesquisa. Porque você tem uma porrada de documentos. Então, um aparato crítico feito pela Sociedade Bíblica Unida, ou pela Sociedade Bíblica do Brasil, pelos Anansi Rodrigues, pelo Wilbur Piquet, de Família 35, né? Esses aparatos críticos eles servem de norte para você trabalhar seus estudos. Mas como é que você vai fazer seus julgamentos norteados se você não consegue ler esse norte? Se você não entende o que essa bússola está dizendo para você? Porque ela está falando em grego. E aí? Mas aí tem um outro fator. Falar de crítica textual não é só simplesmente, o texto tal, não sei o que. Não. Crítica textual é você olhar o Códex. O Códex, por exemplo, se você olhar o Códex Vaticano, você lê o bagulho aqui, ó, você pegar um negócio, você lê ele e fazer a comparação para você chegar à sua conclusão. Porque, por exemplo, quando eu falo do Sinaíticos, do Vaticano, eu não estou indo por uma pessoa que me falou. Eu não estou indo pelo que o outro falou. Eu estou falando porque eu consigo ler o que o Códex está dizendo. O que o Códex está dizendo. O que o Códex está mostrando. Porque tem coisas que aparecem nos Códex que não aparecem no aparato crítico. Então, porque o aparato crítico ele não tem espaço para tratar todos os detalhes. Por exemplo, Hebreus, o Códex Vaticano, o livro de Hebreus, ele só vai até o capítulo 9, verso 14. Não está completo. O Códex Vaticano não está completo. Ele só vai até Hebreus 9, verso 14. Ele não tem o livro de Apocalipse. Só que se você olha no aparato crítico, você acha que o Códex Vaticano, você pode ter impressão, ou se você não prestar atenção, você vai achar que o Códex Vaticano vai até o Apocalipse. E não vai. Entendeu? Mas como é que eu sei disso? Foi porque eu li num livro de crítica textual que diz que o Códex Vaticano só vai até o Hebreus 9, verso 14? Você tem essa informação? Tem. Mas eu tenho o Códex aqui e eu olho nele. E eu sei que ele só vai até o verso 9, 14, porque ele só vai até o 9 verso 14. Tá entendendo? Como é que o cara vai conferir? Porque o sinaítico é isso, porque o sinaítico é aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Como é que ele vai falar do sinaítico se ele nunca pegou o sinaítico e olhou e leu? Você encontra na internet, tá, gente? E leu. O cara tá falando de uma coisa que ele tá longe dele. Tá longe dele. E crítica textual é pelo contrário. Ela tá próxima de você. Você tem o site CSTMN do Daniel B. Wallace, Centro de Manuscritos do Novo Testamento Daniel B. Wallace. Lá tem todos os códex, papiros e tudo que você precisar. Então, como é que você vai falar de variante? Como é que você vai falar do códex se você não lê ele? Não, mas eu não preciso saber grego para ficar falando de crítica textual. Você pode até não saber grego. Você pode até falar da história do texto. Mas falar de crítica textual propriamente dita, você nunca vai falar. Você nunca vai ter autoridade para falar. Entende? Nunca vai ter autoridade para falar. Então, por isso que é importante o conhecimento da língua grega. Eu acho que o conhecimento da língua grega ela é o primeiro passo para um teólogo. Né? A pessoa quer se dizer, eu sou um teólogo aqui, eu quero ser um teólogo. Cara, o primeiro passo é o cara dominar as línguas originais. Porque ele não vai poder falar de exegese se ele não dominar o grego, ele não vai poder falar de crítica textual, porque a crítica textual ela é mais fechada. A crítica textual é uma área muito específica para determinadas pessoas. Como é meu caso, como é o caso de mais algumas pessoas. Agora, a exegese, ela é mais ampla. Só que para fazer exegese, você precisa fazer crítica textual. O primeiro passo da exegese é ter o texto grego nas mãos, então estabelecer o texto, analisar as variantes. Então você precisa fazer a crítica textual para depois você começar a fazer a tradução do texto, a segmentação do texto, a análise teológica
Então, você precisa saber grego não só por causa da crítica textual, mas você precisa saber grego para fazer exegese. Para fazer exegese. Então, assim, como é que o cara vai falar de exegese se ele não domina o grego? Como é que ele vai dar uma explicação de tradução bíblica, que isso ocorre muito hoje, você tem várias bíblias e as pessoas comprando várias traduções bíblicas, como é que você vai dar uma explicação de um texto bíblico, de um termo bíblico, se você não lê grego, se o teólogo não lê grego? Então, o padrão hoje da língua, o padrão hoje um teólogo no Brasil, o cara para falar assim, eu sou teólogo, no mínimo, para ele começar a dizer que é teólogo, no mínimo ele tem que estudar grego, no mínimo. E para falar, e quanto mais para falar de uma área específica da teologia, que é a crítica textual. Porque eu posso muito bem falar de crítica textual horas e horas aqui, sem problema. Porque eu conheço a história da crítica textual, eu conheço a história do texto, e por aí vai. Perfeito, sem problema. Só que jamais eu vou poder fazer a crítica textual na prática sem ler os textos. Porque a crítica textual ela é a sua capacidade de analisar o texto profundamente, de analisá-lo. Então, cara, falar, não precisa saber crítica textual para saber grego para falar de fazer crítica textual. Claro que precisa. Não, é impossível você fazer crítica textual e exegese sem saber grego. É impossível, cara. Então, se você tiver interesse de aprender sobre crítica textual, eu tenho um curso. Eu tenho um curso de introdução à crítica textual, tá? Então, meu telefone se encontra na descrição. E eu também tenho um curso de grego, de língua grega. Então, se você tiver interesse, se você tiver interesse de aprender a língua grega para começar a fazer teologia, cara, entre em contato comigo, meu telefone está na descrição, tá? E se tiver interesse também de aprender coisas relacionadas à teologia, fala comigo. Meu telefone está na descrição. Através do meu blog, Adolfo Kleber Blogspot, ou do meu Facebook, tá? Se você acha meu trabalho relevante, eu peço que você me ajude pelo menos com R$10 mensais. Pelo menos R$10 mensais. Você vai estar ajudando o meu canal, na logística, na estrutura do meu canal, a crescer um pouco mais. E espero que esse vídeo aqui tenha sido muito informativo para vocês. Por quê? Às vezes as pessoas vão falar assim, não precisa saber isso, não precisa saber aquilo. Mas, na verdade, como é que você vai falar de um documento se você não olha para o documento? Entendeu? Aquele cara lá é chato. Mas você nunca foi lá e sentou e conversou com o cara. Você não comeu 1 quilo de sal com ele para falar que ele é chato. Não, você só viu ele lá falando um negócio, julgando. Então você está pré-julgando a pessoa. Agora, quando você pega e fala assim, não, opa, o sinaítico tem variantes textuais aqui. Não é porque eu olhei em aparato crítico, é porque eu posso conferir no manuscrito. Eu tenho uma impressão aqui. Vou falar dos sinaíticos. Eu tenho sinaíticos aqui. Eu vou falar do Códex Alexandrinos. Eu tenho Códex Alexandrinos aqui. Eu vou falar do Efraimita. Eu tenho o Efraimita aqui. O interessante é que o Efraimita, ele não é completo em alguns livros dele, né? Uma vez um amigo pediu para mim assim, Adolfo, analisa lá no Códex, nos Códex leitura tal. Eu fui ver, cara, o texto ele estava fragmentado. Entendeu? Então, é importante a gente conhecer essas línguas. É importante a gente conhecer a língua. Agora, se o Adolfo se metesse a falar no YouTube de crítica textual, mas não lesse o texto em grego, pelo menos, não lesse o texto grego, não soubesse um pouco de grego pelo menos, jamais eu poderia estar fazendo isso que eu estou fazendo. Jamais eu poderia estar falando da maneira que eu falo. Jamais eu teria autoridade de falar de crítica textual, pelo menos para leigos, da maneira como que eu falo. Por quê? Porque eu também dependo de outras pessoas. E assim, depender literalmente de tudo, até da palavra escrita. Entendeu? E não, Adolfo Kleber pelo menos consegue ir lá nos códex na língua original e analisar e tirar suas conclusões. E isso é fazer crítica textual. Entendeu? Então, é isso aí. Já foi feito meu pedido. Minha conta está na descrição. Meu telefone está na descrição. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seus estudos.